E aí galera, tudo bem? Eu sou o Marcos, mais conhecido como Theo. Hoje eu vim trazer um tutorial muito top pra vocês, que é a arte do Neymar, que vai estar aparecendo aí na tela, que eu tinha postado no Instagram e eu vim trazer o tutorial dela aqui pra vocês, fechou? Então primeiramente a gente vem aqui em novo arquivo, a gente coloca 1080 por 1350. A gente vem aqui na pasta que eu vou deixar pra vocês na descrição. Primeiramente eu vou colocar aqui o campo e vou ajustar ele. Eu vou vir aqui e vou também colocar o pódio por cima. Vou diminuir ele um pouquinho, vou deixar ele mais ou menos aqui. Aí eu vou vir aqui em filtro desfoque, que é o blur, motion blur, e vou colocar ele virado para cá, 0, e vou deixar ele aqui no 147. Agora eu vou colocar a textura por baixo primeiro, ela do campo, e eu vou deixar ela aqui em multiplicação. Eu vou deixar ela aqui em 85. Pode dar Ctrl G, selecionar as duas, Ctrl G, que vai criar a pasta. Vou colocar o background. E aqui o pódio. Vou criar a camada do pódio. Beleza. Vou criar mais uma camada. Vou vir com o botão direito e vou vir aqui em criar máscara em cima dela. E aí eu vou vir com o G, que no caso é o balde de tinta. Só para eu pegar a cor certa, eu já vou colocar a bandeira também. Eu vou vir com o I, que é o conta-gotas, e vou selecionar alguma parte aqui da logo, que eu vou pegar essa cor aqui do azul. E aí eu vou vir aqui na camada que eu coloquei em cima do pódio, eu vou vir com G, que é o balde de tinta, e vou clicar. E ele só vai marcar o pódio, tá vendo? E eu vou colocar ele aqui como color. Depois disso, pegar a bandeira do time aqui, do PSG, vou só reposicionar, ela vai ficar mais ou menos aqui. Eu já vou dar Ctrl G também nela e vou colocar aqui PSG. Agora eu já vou colocar primeiro Neymar aqui. Vou dar uma ajustadinha nele, vou deixar ele mais ou menos nesse tamanho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, criar uma máscara. Vou vir aqui nessa máscara, vou dar um zoom. O zoom, para quem não sabe, é só você segurar o Alt e arrastar o scroll do mouse para cima e para baixo, beleza? E eu vou vir aqui com o pincel e vou vir no preto e vou apagar essa bola. Pronto. Depois disso, aqui no Neymar, vou dar Ctrl G de novo e vou criar um Neymar. Criar de novo Ctrl G. Esse aqui é o primeiro. Eu vou vir aqui no mais, vou vir no botão direito, criar uma máscara, e aí eu vou deixar preta essa máscara. Eu posso deixar aqui em 0, beleza? Vou só diminuir ela um pouquinho. Aí você pode diminuir aqui, ou tem o abre colchete ou fecha colchete no teclado, beleza? E eu vou só dar um toquezinho, só fazer uma sombra básica aqui nele. Isso, pronto. E dá uma diferença, como se ele estivesse pisando em algum lugar. E aí agora nós vamos criar a sombra. Agora é realmente como se ele estivesse pisando. Vou vir aqui e vou só deitar um pouquinho o colchete, deixar aqui em 80 e aqui em 0. Aí na verdade eu vou aumentar ele um pouquinho e vou colocar ele aqui embaixo. E vou deixar ele assim, isso. Eu vou criar outra e vou deixar um pouquinho menor. Eu vou deixar mais ou menos aqui, só que eu vou vir com filtro, desfoque e o desfoque gaussiano. Porque eu quero deixar ele mais ou menos 2, colocar só um 2, porque eu vou diminuir um pouquinho e vai ficar assim. Agora a gente vai colocar o outro Neymar, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Isso, deixa ele aqui. E vou criar a pasta dele, 2. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Neymar e vou criar uma máscara. Vou vir aqui na bandeira do PSG. Aí eu vou vir no W, que é a varinha mágica, e vou clicar aqui. Depois disso, eu vou vir aqui na camada onde eu criei, só ajustar aqui um pouquinho, aumentar e deixar a dureza assim. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em preto e vou ir tirando essa parte aqui, ó, tá vendo? Pra dar um efeitinho bem legal pra gente. E pronto. Ctrl D pra tirar. E aí eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, pronto. O 2 vai ficar embaixo e pronto. A gente já tem o primeiro e agora a gente vai colocar o terceiro. Vou deixá-lo assim. Vou dar Ctrl G e vou colocar o 3. Aí depois de colocar, vou criar uma máscara. Vou vir aqui no time de novo e selecionar aqui e vou apagar igual fez com o outro. Dar Ctrl D e apagar o resto.
Pronto. Eu vou deixar assim, ó, esse por cima desse. Eu vou vir aqui, por exemplo, nesse Neymar aqui, que é o primeiro. Eu vou criar uma camada, beleza? E vou aumentar um pouquinho o colchete, vou deixar aqui a dureza em 0 e vou colocar ele no branco. E aí eu vou vir aqui atrás do Neymar e vou dar só um clique, dá 2. E vou só diminuir um pouquinho, deixar em 86. Agora eu vou vir aqui e vou criar uma camada nova, botão direito e criar uma máscara por cima dele. E vou só diminuir um pouquinho o colchete, dar só uns cliques assim, tá vendo? E clicando para realmente parecer que tem uma luz nele, sabe? Nesses pontos aqui de luz que eu coloquei. Uma coisa bem básica, mas que dá uma diferença muito grande. Aí eu só diminuo um pouquinho, deixo aqui em 71, aí pra vocês verem como é que já fica diferente. Aqui, ó, só a luz já dá um destaque, e a luz assim dá um destaque ainda maior. E aí eu vou fazer isso nos outros. Eu vou vir aqui nos outros, vou colocar o brilho aqui por cima dele, igual eu fiz com o outro. Assim, isso. Diminuímos um pouquinho. Criar uma máscara, vou vir aqui, diminuir um pouquinho. Clica. O B, que eu uso o pincel para fazer essa margem branca nele, beleza? Aí eu vou só ir colocando assim. Aí você pode usar a sua criatividade, pode usar outra cor se você quiser também. Show? E pronto, o brilho tá feito, beleza? Eu vou colocar as torres. Aí eu vou colocá-la aqui, só dar uma giradinha nela. Aqui, dá Ctrl J. E vou dar Ctrl T, que é para transformar. E vou colocar ela mais ou menos aqui. Eu vou selecionar as duas, Ctrl G e torres. Aí eu vou criar uma camada, botão direito, criar uma máscara por cima dela. Vou vir com balde de tinta e vou colocar o azul. Vim aqui na sobreposição e colocar cor. Agora a gente só muda nessa daqui. Eu vou vir aqui em filtro, blur, e vou vir aqui só motion. E eu vou colocar ele mais ou menos assim, meio pro lado. Isso, só um pouquinho assim. Esse aqui, agora o outro lá de cima. Vou vir aqui em filtro, blur, vou vir só o gaussiano mesmo. E vou colocar também o motion, só que o motion eu vou colocar ele bem de leve, deixar 6. E pronto. Agora a última coisa que eu vou fazer, vou vir aqui na textura, dar Ctrl J, jogar ela por cima de tudo, deixar ela como multiplicação. Eu só vou diminuir e vou deixar ela aqui em 41%, tá vendo? Já dá uma diferença. Eu vou criar uma camada nova, vou colocar balde de tinta, que é o G, vou vir aqui no preto, coloquei, criei uma máscara, vim com o pincel, dureza em 0, e vou só aumentar ele um pouquinho com o colchete, e vou deixar ele preto, que aí ele vai apagar ele, tá vendo? Ele vai fazer isso aqui, ó, pronto. Aí eu vou só dar uma diminuidinha, deixar aqui ele em 86, selecionar os dois e colocar aqui como textura, beleza? E aí pronto, a nossa arte já vai estar pronta. Se você quiser diminuir um pouquinho também o preto, você pode, ou a textura, você pode usar na sua criatividade. Só tô dando uma base. E aí a arte fica basicamente assim, show? Bem fácil, bem simples de fazer, né? Não esquece de dar Ctrl S e salvar o seu arquivo. Você vem aqui em File, exportar e exportar como PNG ou da forma que você quiser, e o seu arquivo já vai estar pronto para você utilizar, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você fez, posta lá nas suas redes sociais, me marca. Se você gostou e vê que isso também pode ajudar alguém, envie agora, compartilha pro seu amigo que tá aprendendo a mexer no Photoshop, beleza? Não esquece de curtir e também me seguir nas redes sociais, o arroba vai estar aqui, porque lá a gente posta bastante conteúdo, dicas e tutoriais. Para finalizar o vídeo, eu queria dizer para vocês que nós abrimos as vagas do Close Friends, onde eu irei abrir um Instagram privado, onde vai ter diversos conteúdos sobre design, dicas, tutoriais, e além disso nós também vamos ter a criação e a explicação dos flyers. Então corre lá e garante a sua vaga que tá imperdível.